veremos mais dicas para você alcançar o nível máximo em mais uma das competências. Veremos sobre como elaborar proposta de intervenção para o problema, respeitando os direitos humanos. Nesta competência, é preciso que haja a compreensão do seguinte: primeiro, tem que haver uma proposta de intervenção relacionada ao tema. 2. Que respeite os direitos humanos. 3. E que tenha os 5 elementos, os quais: ação, agente, modo meio, efeito e o detalhamento. A proposta de intervenção é uma forma concreta que considere o tema da redação e que tenha os 5 elementos válidos já citados e que já falaremos deles. E para que seja um elemento considerado válido pela banca, tem que ter um caráter interventivo, ou seja, é intervir no problema. O Enem sempre traz algum tipo de problema nacional que seja corriqueiro e complexo e de domínio científico, cultural ou político e de ordem social. Essa proposta deve estar articulada e pertinente ao seu ponto de vista defendido. Você terá que mostrar uma maneira de agir na sociedade. Nessa proposta de intervenção para o problema, você terá de propor uma solução concreta e específica para o problema. Ou seja, pense em algo que seja consistente com o desenvolvimento de suas ideias e que tenha condições de ser executada, e não proponha uma solução que seja muito genérica. É importante reforçar com você que, se cometer 3 situações, obterá nota 0 na competência 5. A primeira delas: se não apresentar proposta de intervenção, obterá nota 0. A segunda: se propor uma proposta de intervenção não relacionada sequer ao assunto, obterá nota 0. Vou exemplificar utilizando o tema de redação do ano passado: democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vamos supor que o candidato discorreu sobre o tema, mas, ao propor sua intervenção, sua solução, ele faz algo do tipo: em relação aos fatos mencionados, é preciso investimento por parte do governo em uma boa infraestrutura escolar para garantir bons resultados no aprendizado e no desenvolvimento do aluno. Veja que esse imaginário participante teria sua redação avaliada em 0 na competência 5, porque apresentaria uma proposta de intervenção sequer relacionada ao assunto, que é o cinema. Neste exemplo imaginado, tratou-se de uma proposta de intervenção relacionada exclusivamente à educação e não ao cinema, como fora solicitado no comando da redação. Bom, voltando às 3 situações que levam a obter nota 0 na competência 5, agora falaremos da terceira e última situação. Se a sua proposta de intervenção desrespeitar os direitos humanos, obterá nota 0. Falaremos agora sobre o que é desrespeitar os direitos humanos. Quando é que ocorre o desrespeito aos direitos humanos? Se atente para não ferir os direitos humanos, que é quando o participante desrespeita os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, como o de negar seus direitos, como nos exemplos. Primeiro exemplo: deve ser punido com anos de cárcere privado, sem direito à comunicação e ser excluído da sociedade. Punir pessoas que fazem mal para outras pessoas, deixando-as presas sem direitos. Próximo: que a pessoa que não respeitar a lei seja punida, perdendo todos os seus direitos de participar de sua religião. Próxima: que o agressor pudesse receber na mesma medida tanto agressão física como mental. Veja que apontar discurso de ódio dirigido a uma classe específica, explicitar e incitar tortura, amputação, qualquer outra forma de fazer justiça com as próprias mãos, que é aquela utilizada sem a interferência de instituições sociais legalizadas para isso, como as autoridades, o governo, enfim, violência causada por assunto racial, étnico, de gênero, de crença, nível socioeconômico, natureza física, procedência geográfica, dentre outros, ferem os direitos humanos, desrespeitando os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assim, não utilize nada falado anteriormente. Vamos agora conhecer cada um dos 5 elementos que você deve colocar na proposta de intervenção. Vejamos a seguir a cada um dos 5 elementos válidos.
Primeiro deles, a ação. A ação é o que proponho para ser realizado, ou seja, o que deve ser feito. Um exemplo, a mídia deve implantar propagandas mostrando como pessoas podem ajudar nessa causa, conscientizando a população. Deve implantar propagandas é a ação que a mídia deverá realizar. Neste caso, temos uma ação válida. O segundo elemento é o agente, aquele quem irá executar a ação que proponho, conforme o domínio da ação proposta. Ou seja, será quem realizará tal ação, que pode ser particular ou individual. A sociedade em geral, a família, representantes políticos, o governo, organizações, enfim, quem irá executar. Exemplo, é preciso que o governo crie um projeto de lei que torne obrigatório a criação de escolas especializadas para deficientes. Quem executa aqui a tarefa de criar um projeto de lei é o governo, portanto, ele é o agente. O terceiro elemento é o modo meio. É ele que mostrará como será executada a ação proposta. Ou seja, quais maneiras, quais recursos serão utilizados para colocar a ação para funcionar. Enfim, como será executada tal ação. Como exemplo, temos o seguinte: cabe ao Ministério da Educação, por meio da associação com empresas privadas, criar melhores condições de ensino. A parte que está em destaque mostra o como se executa, por meio do que a ação de criar melhores condições de ensino por parte do governo, ou seja, é por meio da associação com empresas privadas. O quarto elemento da proposta é o efeito, que indica a finalidade, a conclusão, a consequência dessa ação. Responde à pergunta para quê. Como exemplo, temos o seguinte: o Ministério da Educação precisa criar núcleos especializados nas escolas, com o intuito de fiscalizar e fazer cumprir as regras estabelecidas. Neste caso, a parte em destaque mostra a finalidade da criação de núcleos especializados, que é a de fiscalizar e fazer cumprir as regras. Observe as seguintes estruturas: para que, com o intuito, de modo que, verbos no gerúndio, objetivando, com a finalidade, com o objetivo. Essas estruturas indicam um efeito, mas atenção ao usar o gerúndio. Ele pode ser considerado efeito, modo meio ou detalhamento, dependendo do caso. É melhor você optar por formas que apontei, como para que, com o intuito de modo que se deixar de colocar os 5 elementos, perderá a pontuação. Ou seja, tendo os 5 elementos, você terá os 200 pontos para essa competência. Eu costumo dizer que esses são os pontos mais fáceis de se obter. Passamos para o quinto elemento, que é o detalhamento. Trata-se de uma informação adicional para detalhar a proposta. E como se identifica o detalhamento? É por meio de outra informação sobre um dos elementos, que pode aparecer por meio de exemplos, explicações, justificativas ou contextualização. Então, ao utilizar os 5 elementos explicitados, ação, agente, modo meio, efeito e detalhamento, teremos 5 elementos exigidos pela banca do Enem. Vamos agora identificar e aplicar esses elementos em um fragmento de uma redação do Enem, que obteve nível máximo no quesito proposta de intervenção. Vamos lá. A mídia pode, por intermédio das propagandas, que são eficientes meios de divulgação, instigar a prática de diversos cultos para que haja conhecimento sobre os diferentes costumes e crenças. É possível identificar todos os elementos nessa redação. Vejamos. Na cor laranja, temos o agente, que responde à pergunta: quem? Quem instiga a prática de diversos cultos? A mídia. Na cor azul, temos o modo meio, que responde à pergunta: como? Por meio de quê? Por meio de que a mídia instiga a prática de diversos cultos? Ela instiga por intermédio das propagandas. Na cor rosa, temos a ação, que responde à pergunta: o quê? O que a mídia pode? A mídia pode instigar a prática de diversos cultos. Na cor verde, temos o efeito, que responde à pergunta: para quê? Para que a mídia pode instigar a prática de diversos cultos? A mídia pode instigar a prática de diversos cultos para que haja conhecimento sobre os diferentes costumes e crenças. E por fim, temos na cor vermelha o detalhamento do modo meio. Veja que
que trazer uma informação adicional é dar detalhes, que neste caso o detalhamento é referente ao modo meio. No modo meio, fala-se que será por meio de propagandas e essas são eficientes meios de divulgação. Ou seja, é no detalhamento que você mostrará uma informação além, uma explicação, um exemplo, algo a mais. E no caso aqui, o participante trouxe uma informação, justificando a razão de serem propagandas e não outro tipo, o fato delas serem eficientes em uma divulgação. Observe que não precisa de ter uma proposta extensa, ela apenas precisa de ser completa, ou seja, conter os 5 elementos que é um padrão na avaliação da redação do Enem. Outra dica importante é que não adianta você elaborar várias propostas de intervenção para impressionar a banca, como vemos de dicas por aí, pois o objetivo da banca é analisar a proposta mais completa, ou seja, aquela que contenha todos esses 5 elementos de que falamos. Se você tiver 2 ou mais propostas, irá ser avaliada apenas aquela que seja mais completa, ou seja, avaliará aquela que terá mais elementos. E espero que essa análise possa ajudar a compreender os critérios avaliados no Enem e a chegar a níveis mais altos na redação, principalmente para aqueles que vêm de uma rede de ensino público. Bom, ficamos por aqui e no próximo vídeo irei preparar algo muito importante para nós. Então, no próximo vídeo acompanhe por aqui para saber qual é essa dica. E não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação quando sair mais um vídeo, curtir e também compartilhar esse vídeo, se tiver sido relevante para você. Tchau, até mais!